uso capião do direito de laje. Isso é possível? O que você acha dessa temática? Olha só, quando nós falamos em direito de laje, nos vem aquela ideia do puxadinho, aquela ideia da construção em cima de outra construção. Mas, e se este direito ele puder ser usucapido? Quer dizer, eu construí em cima de um determinado prédio, de um determinado edifício, de uma determinada casa, e esta casa não tem regularização, ou não é possível eu regularizar mesmo que essa casa seja registrada. É possível, com a comprovação do tempo de posse e de todas as características inerentes ao direito de laje, se fazer a uso capião, somente da laje? Pela dicção do nosso ordenamento, parece que sim. É isso que nós vamos ver nessa live de hoje. Sejam bem-vindos na live com a Blasquese. Hoje, inaugurando um novo horário, às 11 horas, trazendo diariamente para vocês informações e uma conversa sobre direito notarial e direito civil. Vem comigo. Já deixa aí o teu like, já chama aquele amigo, aquela amiga que tem interesse nessa área para que possamos fazer essa nossa conversa diária. Eu sou a professora Eliane Blasquese, tabeliã de notas, e trago aqui para vocês informações, troco ideias com vocês sobre a área notarial, voltada especificamente para cartórios de notas e também relativos a direito civil, contratos, direitos reais e também relacionadas a todas as situações que envolvem os institutos, que se pode realizar através da forma extrajudicial. Então, uso capião, direito de laje, inventários, divórcios. Diariamente nós teremos alguns minutos através das lives para conversar e trocar ideias sobre essas temáticas. Olá, Sandra, Bibiana, Harley. Sejam bem-vindos à live com a Blasquese. Quando nós conversamos sobre o uso capião, e isso é bastante recorrente, tem-se a ideia de que somente o direito de propriedade é usucapido ou é passível de uso capião. Mas, conforme vem se assentando na doutrina, na jurisprudência e na própria legislação, outros direitos reais são passíveis de uso capião e estão cada vez mais se colocando como solução para determinadas situações. Porque em muitos casos há aquela construção, aquela posse sobre um determinado bem e que não é aquela posse que vai ensejar diretamente o registro da propriedade, ou pelo menos não da propriedade plena em nome da pessoa que está requerendo. E o fato da pessoa não trazer para essa regularização o direito de propriedade com todos os seus poderes não traz o impedimento para que a pessoa não possa ter a regularização do imóvel sob outra perspectiva. Por exemplo, na perspectiva do direito de laje. O direito de laje, ele é um instituto que, embora já esteja aí no nosso ordenamento
há 5 anos e está dentro desses 5 anos naquela espécie de ajuste, como todos aqueles institutos que vão com o tempo ingressando, que vão com o tempo se tornando conhecidos, se tornando familiares. O direito de laje, ele vem se assentando devagarinho. Ainda não há uma pacificação da doutrina e da jurisprudência em muitas situações relativas ao direito de laje. Também esse direito, como ele visa regularizar aquelas situações em que não há possibilidade de se fazer outra forma, ou que seja o direito de laje uma forma mais simples e mais econômica de se realizar, ele vem então dentro aí de uma perspectiva de estabilização e de pacificação, se colocando como uma solução. E aí vai surgindo, como de fato, quando nós tratamos de novidades jurídicas, muitas dúvidas. E eu falo em outra live que está aí no feed sobre o direito de laje, todas as suas perspectivas, e dentro dessa live e o pós-live, que o pessoal fica ali nos grupos em que fazem parte ou pelo direct, ficam me enviando as suas perguntas, surgiu realmente a pergunta com relação à possibilidade ou não de se fazer a uso capião desse direito. E aí vejam bem, quando nós temos ali no direito de laje aquela regularização, naquela construção que geralmente é sobre outra, embora possa ser sob outra, né? O que é mais raro, mas não impossível, dependendo do tipo de terreno onde se situa o imóvel, mas aquela situação de sobre a construção feita sobre outra e que posteriormente se quer fazer a regularização. Então se faz, por exemplo, a regularização, a construção em cima da casa do pai, do avô, do sogro, e depois não se tem como deixar esse bem, transferir esse bem, regularizar, registrar esse bem no nome da pessoa que construiu. O direito de laje, então, vem como uma solução para isso. Mas há aquelas situações em que a pessoa implementa a condição de tempo, mas não tem, ou por não haver a regularização do imóvel da construção base, ou por não ser possível por outras formas se regularizar aquela construção que foi feita, mesmo que haja registro da construção base. E aí se colocou todas essas situações e que, como eu disse para vocês, com o tempo vem assentando aí na doutrina e na jurisprudência. Quando nós tivemos a regulamentação com relação ao uso capião, através do provimento 65, ele trouxe a possibilidade de se usufruir o direito de propriedade e outros direitos reais que possam vir a ser ou que sejam passíveis de uso capião. E como o direito de laje é um direito real, há então essa possibilidade de se usufruir, conforme se depende do próprio provimento 65 do CNJ. Eu já defendia essa possibilidade na primeira edição, no meu primeiro livro sobre a uso capião extrajudicial, que é de 2017. E depois reiterei nos outros, né? E na nova edição, está saindo a 5ª edição do livro, também eu trago uma parte bem específica voltada para essa temática
incluindo o direito de laje. Aí já com mais propriedade, com mais argumentos, porque nós precisamos argumentar para o registrador de imóveis, né? Então, tudo que eu trago aqui para vocês, quando eu falo e falamos, né, da extrajudicial, nós precisamos, então, fazer esse convencimento lá do registrador de imóveis. E se por um acaso houver a opção da via judicial, nós teremos que convencer o juiz dessa possibilidade. Sabemos que ambos, né, são dois institutos assim bastante novos, o uso capião extrajudicial e o direito de laje, e que ainda estão em fase de teste, como eu digo, perante, né, todas aquelas situações em que se envolve, por exemplo, né, perante o tabelião que vai lavrar a ata, perante o advogado que está fazendo aí o seu requerimento, o cliente que tem aquela possibilidade muitas vezes nem sabe, porque isso não há um estudo e uma divulgação mais aprofundada na maioria dos casos. Mas é possível sim, e além, né, de se comprovar a laje, nós temos que comprovar a uso capião, ou o direito de uso capião nesse procedimento. Talvez um pouco mais complexo, um pouco mais detalhado do que, por exemplo, quando vamos fazer a uso capião do direito de propriedade, mas sem dúvida possível sim de se fazer. Vou dar um oi aí para o Luciano, para o Carlos, para o Cláudio, que estão aí na live. Sejam bem-vindos. E eu tenho para vocês um presente na minha bio, na bio Prof. Eliane Blasquez, @Prof. Eliane Blasquez, e na bio da página do curso, @extracartório. Vocês podem acessar e ganhar um e-book. Então podem já, no que terminar a live, ir lá na bio e baixar o e-book que traz várias noções sobre o uso capião extrajudicial. E também, para quem não me segue, me seguir nas duas páginas, para que acompanhem toda o conteúdo que eu vou trazendo, diariamente às 11 horas para vocês. Então, sigam lá a Prof. Eliane Blasquez e o Extra Cartório, e vocês vão ter sempre conteúdos sobre a temática notarial e dentro do direito civil. Olá, Humberto. Olá, Kika. Sejam bem-vindos na live com a Blasquez, agora em novo horário, diariamente às 11 horas. Amanhã feriado também tem. Amanhã nós vamos falar de compra e venda e uso capião. Não perca, né? Então já segue aí, já curte, compartilha, chama os amigos, avisa os amigos que a Prof. Blasquez está fazendo a live com a Blasquez diariamente às 11 horas. Também seguindo nessa perspectiva da possibilidade de uso capir o direito de laje, o enunciado 627 da 8ª Jornada de Direito Civil corroborou também esta situação referente à laje e da possibilidade de uso capir. Por que eu trago essa temática e digo para vocês que quem estuda e quem quer se aprofundar tem um bom campo, até mesmo de trabalho, uma boa perspectiva de campo de trabalho, porque mais de 70% dos imóveis brasileiros não são regularizados. E a possibilidade da regularização pelo direito de laje e pelo uso capião
surge aí para todos aqueles que trabalham nessa área, não só como advogados, porque em muitas situações nós temos profissionais de outras áreas que se especializam em fazer a parte técnica para essa regularização. Eu tenho muitos seguidores que trabalham com isso, trocamos muitas ideias aqui pelas redes sociais e também no tabelionato, e essas pessoas elas estão tendo um retorno financeiro, inclusive, bastante interessante, porque não há profissionais que tenham um conhecimento mais, digamos, mais aprofundados de como deve realizar todos esses procedimentos, e são procedimentos complexos, a gente sabe, mas passíveis de serem realizados, e precisamos treinar quem o faça. Então, desde aquela pessoa que vai encaminhar a documentação, que muitas vezes não é o advogado, e aqueles profissionais que vão fazer as plantas, memoriais descritivos, as medições, que vão fazer a juntada de documentos, e nós temos profissionais que são especializados em fazer essa primeira análise, juntar documentos para que a pessoa leve ao seu advogado e também ao advogado. E saber este caminho é uma boa, digamos assim, é uma boa estratégia para quem quer se especializar e, obviamente, aumentar os seus honorários. Por isso que eu trago aqui, faço muita questão de falar e de trazer todas essas formas extrajudiciais de resolução, de trazer soluções e que estão ao alcance de profissionais de várias áreas. Então não esquece, né? Já avisa lá o seu amigo que faz, né, a planta, que faz o memorial descritivo, que é engenheiro, que é topógrafo, que trabalha nessa área, que a Prof. Blasquezi traz também essas informações. E esse enunciado da Jornada de Direito Civil, ele corroborou a possibilidade da uso capião do direito de laje, justamente porque a uso capião é uma forma originária de aquisição, e de aquisição do que? Não só do direito de propriedade, mas outros direitos, como, por exemplo, a laje, como, por exemplo, direito de superfície, como, por exemplo, a servidão. E todas essas situações são possíveis, sim. Nós vamos ver em outras lives, né, a possibilidade de uso capião de servidão, também gera bastante dúvida, né? E já houve situações aqui do pessoal encaminhar a ata notarial para fazer justamente a uso capião de servidão. Eu vou contando para vocês ao longo das nossas lives. Às 11 horas, então não esqueçam, né? Já deixem aí o seu despertador todos os dias marcados. 11 horas, entrar em live com a Prof. Blasquezi. Já tragam as suas perguntas também, e eu vou respondendo ao longo das nossas lives. Deixo também nas minhas caixinhas de perguntas, nos meus dois Insta, que é @profeliane_blasquezi e @extracartório, caixinhas de perguntas diárias que vocês podem ir aí fazendo. Eu respondo nas lives, respondo pessoalmente se for o caso, né, se for algo mais específico, e respondo também através de vídeos postados nas minhas redes. Então, vejam bem, quando um profissional ele recebe esse pedido ou recebe esse questionamento, ele deve estar ciente de que este procedimento, ele, embora complexo, ele é possível de ser feito. E quando nós temos essa possibilidade e corroborada tanto pelo ordenamento quanto pela doutrina, porque os enunciados eles se configuram como doutrinas,
é possível e é passível de realizar esse tipo de procedimento. E ao longo das nossas lives eu vou trazendo mais para vocês a forma que vocês vão, então, proceder para solucionar estes problemas, né? Essas situações que vão sendo colocadas aí durante a nossa caminhada profissional. Quando nós temos dentro do direito de laje essa possibilidade, se afigura de uma forma que nós teremos que juntar, né, fazer a juntada dos documentos que estão previstos lá no artigo 216A da Lei dos Registros Públicos, estão previstos lá no provimento 65 do CNJ, e além desses documentos relativos à comprovação da nossa posse, nós teremos que juntar também os documentos relativos à laje, né? Que é aquela construção que é feita sobre ou sob outra. E quando nós falamos deste direito ou dessa possibilidade de implementação, nós já começamos a nos deparar com várias situações de desconhecimento ou de falta de aprofundamento também daquelas instituições, daqueles órgãos ou daqueles entes que precisam ter o conhecimento e que precisam fazer também a abertura de caminhos para que nós possamos também colocar em prática essas regularizações. E digo para vocês, de experiência própria, que quando se coloca esse tipo de procedimento, e aí nós temos 2 procedimentos em execução, e esses são novos, relativamente novos, né? Nós temos aí a usucapião, que já temos há 6, 7 anos, já para 6 para 7 anos, essa possibilidade. O direito de laje já aí com 5 para 6 anos, então quer dizer, né, já temos um caminho que podemos até já estar assentando. Nos deparamos com situações como, por exemplo, chegar na Secretaria do Município, que é competente para expedir as certidões que vamos precisar para dar andamento a essa regularização, e não haver nenhum tipo de determinação, porque nós não temos, por exemplo, a previsão do direito à laje no meu município, que é Alegrete, nem no plano diretor, nem no nosso código tributário, com relação à tributação ou não, né? Quando há, por exemplo, a transferência do direito real. Claro que em caso de uso capião da laje, não haverá incidência de impostos, então não há aquela consulta ao Código Tributário Municipal. Mas há, por exemplo, com relação à situação da expedição de uma certidão de existência, de localização daquela laje sobre aquele imóvel, aquela construção base. E aí nós começamos a nos deparar com essas deficiências que ainda existem a nível tanto do legislativo quanto do executivo, para que possamos, né, dar uma efetividade para essas situações. Como eu disse para vocês, é um procedimento complexo, né? Ninguém disse que seria simples, mas que é possível. E quanto mais situações dessas aportarem, tanto nas instituições, nos tabelionatos, nos registros de imóveis, mais rapidamente nós teremos a solução para resolver. Então já sabem, né? Podemos fazer
a uso capião do direito de laje? Sim, podemos. Qual é o caminho? O caminho é um caminho um tanto quanto íngreme, mas possível de ser feito. Começando, então, pela juntada dos documentos, pela contratação do advogado e, a partir daí, né, fazer toda a tramitação. Tem ata notarial? Tem. Tem requerimento para o registrador? Tem. Tem toda a tramitação da uso capião, no caso da extrajudicial, que se faz para o reconhecimento do direito à propriedade. E se for judicial, tem todo o procedimento que se faz para requerer judicialmente, juntada principalmente de comprovação de que há aquela construção, que há aquela laje, né? E aí eu vou ter que comprovar que há construção em cima da laje e vai se adequar conforme traz o próprio enunciado da jornada de direito civil, vai se adequar para as espécies que são compatíveis, que é a uso capião ordinária, a extraordinária e a especial urbana. E essa especial urbana pode ser aquela especial urbana que nós temos no Código Civil, quanto aquela que nós temos lá no Estatuto da Cidade, tanto a individual quanto a coletiva. E acredito que para uso capião especial coletiva do Estatuto da Cidade, a uso capião do direito de laje, ela vai se assentar como uma luva, porque ali nós temos já aquela situação de regularização daqueles imóveis que não são passíveis de ter uma localização individualizada. Eu não tenho como fazer um por um, em razão de que não é possível localizar sobre o terreno aonde se localiza, né, uma parte ou outra, mas possível de se fazer então essa regularização via uso capião do direito à laje pelo Estatuto da Cidade. Sabiam disso? Deixem os seus comentários para a prof pelo direct, ou depois essa live ela vai ficar disponibilizada lá no @extracartório. Deixem os seus comentários e também nas caixinhas de perguntas deixem para a prof sugestões, o que vocês querem ouvir aqui na live e o que vocês querem de material que a prof disponibilize para vocês aí pelo link da bio e através do meu site. Querem saber mais sobre direito de laje? Um e-book de direito de laje, um e-book de compra e venda? Deixem lá para a prof, que a prof já vai providenciar com a sua equipe. Não esqueça de curtir, compartilhar, tá? E aí, ó, tirar a foto da prof, me marquem. Espero vocês amanhã, feriado, na live com a Blasquese, também às 11 horas. Nós vamos falar de uso capião e compra e venda. Não esqueça, agora a live com a Blasquese é às 11 horas. Beijo da prof.